Marcos capítulo 10, verso 46 ao 49. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Repita comigo: sentado à beira do caminho. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Hoje nós vamos olhar essa passagem com uma visão um pouco mais evangelística, visto essa ocasião. A passagem, ela fala de um cego chamado Bartimeu, e quando falamos de cegueira, estamos nos referindo a uma limitação, a uma pessoa que não consegue ver. E talvez por conta dessa limitação, ele ficava sentado à beira do caminho, ou seja, sem rumo, a depender de esmola. Eu digo à igreja hoje que muitas pessoas, incluindo cristãos, eles estão espiritualmente como que cegos, sem conseguir ver Jesus. Sentados, o que indica confortável, acomodado, à beira do caminho, o que indica estar totalmente sem rumo e a pedir esmola, porque não conseguem ver tudo o que Jesus pode dar. Eu não sei se você está como um cego espiritual, se está sentado confortavelmente ou se está pedindo por algo. O que eu sei é que Jesus, ele pode e vai mudar a sua vida. A Bíblia, ela enfatiza que havia com Jesus e os seus discípulos uma grande multidão, o que me leva a imaginar muito barulho. Eu não sei vocês, mas eu mesmo, no meio do barulho, eu consigo prestar atenção em algo específico. E no caso de Bartimeu, eu creio que ele tenha ouvido alguém dizer que era Jesus que estava passando por ali. A Bíblia, ela é muito clara quando ela diz que Bartimeu, ele era cego e não surdo. A sua limitação, ela era visual e não auditiva. Então, quando ele ouviu isso, ele rapidamente se posicionou e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, foi ouvindo de Jesus que ele se posicionou. E nisso eu me pergunto, por que muitos não se posicionam? Nós temos problemas com a audição? Ou será que ao nosso redor não estão falando de Jesus? Ou pior ainda, ouvimos falar de Jesus, mas nós estamos limitando o seu poder? Fato é que Bartimeu já havia ouvido falar de Jesus e de tanto que havia feito, do tanto que Jesus havia feito. Através daquilo que ele ouviu, ele se posicionou gritando: Jesus, filho de Davi. Quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele está reconhecendo que esse era o Messias. O que podia mudar a vida daquele homem finalmente se estava próximo dele. Assim como hoje, Jesus, ele pode mudar a sua vida e ele está diante de ti nesse exato momento. Interessante como o Bartimeu grita a fim de chamar a atenção de Jesus para ele. A Bíblia conta que muitos o repreendiam, e essa palavra repreensão, acredito que era cale-se, pare de gritar, não importune. E não importava o quanto a multidão mandava ele se calar, mas ele gritava: ei, 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 quem quer chamar a atenção de Jesus não dá ouvidos para a multidão. Conta a Bíblia ainda que Jesus ouviu o clamor daquele homem e mandou o chamar. E os discípulos foram até ele e disseram: coragem. Algumas traduções dizem: ânimo, levanta, ele está te chamando. Ei, Jesus também ouviu o seu clamor e ele está te chamando. Lembram que eu disse que essa era uma mensagem evangelística? A Bíblia nos mostra dois tipos de chamados. Um chamado que é pessoal, aquele que é específico e de acordo com os dons que o Senhor te deu, mestre, pastor, evangelista, profeta, apóstolo. E tem um chamado geral,
aquele que é feito a todos nós de uma forma universal, trazendo um encorajamento para levar conforto e proclamar a salvação. E esse chamado ele está lá em Marcos capítulo 16, no verso 15, e ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você tenha entrado aqui hoje se sentindo o cego à beira do caminho. Talvez você estivesse sentado, acomodado e sem direção. Talvez você não estava conseguindo ver Jesus, mas você ouviu falar dele. O que você ouviu hoje te posicionou e você clamou. A multidão ao seu redor até tentou te calar, mas você clamou ainda mais alto. Jesus te ouviu e ei, Ele está te chamando. Lá fora, hoje, está repleto de pessoas exatamente desse jeito, esperando um discípulo como você, para poder ajudar essa pessoa a levantar e a chegar até Jesus. Ei, Jesus te chama.